Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Base Bitcoin. Essa é a primeira versão do podcast. Aqui nós vamos falar sobre Bitcoin, instruir Bitcoins para leigos, vamos mostrar quais são as primeiras e as mais comuns armadilhas, golpes, como comprar, como vender e também alguns assuntos técnicos. Mas sempre eu vou traduzir para quem tem menos experiência com tecnologia e o universo do Bitcoin. Hoje eu tenho um convidado aqui comigo, é o Lorenzo. Ele está hoje como desenvolvedor back-end na BIPA. Ele é host no BitTalks Floripa e no BitDevs Florianópolis, Floripa. Isso. E no BitDevs São Paulo também, tá? É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E gostaria que você se apresentasse e falasse quem é o Lorenzo e quem era o Lorenzo antes do Bitcoin, como é que ele descobriu o Bitcoin, como é que foi essa jornada. Boa. Bom, primeiramente, obrigado você pelo convite, um prazer estar aqui. Esse é o primeiro podcast que eu gravo presencial. Eu espero que tenha a mesma dinâmica de, sei lá, o BitDevs presencial, completamente diferente do online. É bem melhor poder olhar a pessoa no olho e, legal, né? e ter essa interação. Bom, mas para quem não me conhece, eu sou o Lorenzo, eu sou desenvolvedor, trabalho na BIPA, depois a gente fala um pouco mais sobre a BIPA em si. Também sou host e anfitrião do BitDevs em São Paulo e Florianópolis, BitTalks também, que são encontros mensais que a gente faz. O BitDevs ele é voltado mais para pessoas que trabalham com desenvolvimento ou estão mais interessadas no Bitcoin pela tecnologia e não também, né, pela economia e filosofia, mas lá a gente vai para conversar sobre tecnologia em si. O BitTalks eu acabei sendo o host meio sem querer, porque na verdade quem teve a ideia foi a minha esposa, junto com o Caio Leta. Na época ele morava em Florianópolis. E aí, sempre no BitDevs, um mês ou outro, acaba indo uma pessoa que talvez não tá interessada no Bitcoin tanto no aspecto técnico, e ela acabava ficando meio assustada, porque lá é bem técnico. E aí a gente ficava, poxa, ia ser legal se tivesse, né, um BitDevs, só que não para devs, um BitTalks. Então, o BitTalks foram vocês que criaram, você e a sua esposa, é isso? Basicamente, assim, o formato é basicamente o formato do BitDevs, que é uma roda de conversa, não é palestra, nem nada desse tipo, é um lugar onde as pessoas são bem-vindas a fazer perguntas, não tem essa noção de, tipo, não, essa pergunta, isso aqui é básico, né, já cobrimos, não. É para ter uma conversa. E aí lá a gente, sei lá, junta notícias mais macro do que aconteceu no mês e conversa sobre, tem um espaço para perguntas. Geralmente a gente tem pessoas que trabalham na indústria, então, por exemplo, uma vez que foi bem legal foi quando um pessoal que trabalha com mineração foi. E aí, geralmente, as pessoas têm bastante dúvidas sobre isso. E aí, quando a pessoa vai se apresentando e fala que trabalha com mineração, a pessoa, e isso aqui que eu não entendo muito bem, enfim. Agora, sobre o Lorenzo, antes Sem perder teu raciocínio, Claro, já claro. aproveita e já diga para nós quais são os dias e como é que a pessoa pode fazer para frequentar o BitTalks. Boa. O BitTalks e o BitDevs... o BitDevs acontece toda primeira quinta-feira do mês e o BitTalks, ele geralmente é na terceira quinta-feira do mês. E agora a gente também vai começar a fazer workshops. Então, esse mês de setembro a gente vai fazer nosso primeiro. Vai ser com o Luiz, que trabalha num projeto chamado Private Law Society. A gente vai fazer meio que um contrato privado com o Bitcoin, então vai ser bem interessante. Vai ser meio que o piloto, estou bem animado também. E aí, 3 das 4 quinta-feiras de todos os meses estão tomadas por Bitcoin na minha vida. Legal. Na verdade, são 4, né? Porque na quarta semana é em São Paulo. Então, são todas... A quinta-feira é temática Bitcoin na minha vida. Beleza. Mas para responder a outra pergunta sobre o Lorenzo antes do Bitcoin, cara... eu fiz
não completei nenhuma faculdade. Eu fiz 2 faculdades, as 2 eu larguei no meio. A primeira foi engenharia elétrica. E na época, na verdade até hoje, eu ainda gosto muito de ensinar as pessoas. Acredito que se eu não tivesse essa característica, eu não faria o BitDevs, não faria o BitTalks, porque acaba sendo, né, uma oportunidade de eu ensinar outras pessoas e também aprender sobre coisas relacionadas ao Bitcoin. Mas enfim, na época eu fazia engenharia elétrica e por gostar muito de ensinar as pessoas, eu me inscrevi para ser monitor de física. E aí, basicamente, acho que era 2 ou 3 vezes por semana, eu dava monitoria extra classe de física e eu era bolsista, então na época eu ainda morava com os meus pais, ganhava uma bolsa ali. E então não gastava dinheiro nenhum, né? Tipo, morava com meus pais, não pagava aluguel, não pagava alimentação, não pagava nada, a universidade era pública. E aí eu comecei a guardar um dinheiro e a primeira coisa que me veio na cabeça foi, bom, tem a conta corrente e tem a conta poupança, né? Eu vou guardar meu dinheiro na conta poupança. E aí eu tinha um dinheirinho já guardado na poupança. E aí eu falei pro meu pai, acho que a gente tava num almoço conversando algum dia, e falei, pô, eu tô com um dinheiro guardado, né? Ele, onde? Aí eu, na poupança. Aí ele, pô, mas na poupança não, né, filho? Tu tem que botar em outros lugares, porque na poupança tá O meu queimando pai dinheiro. já disse ao contrário, não, é na poupança. Tem que... Ah, é? O meu pai pegou bem a época do Bitcoin da geração dele, que eu gosto de brincar, que eram os imóveis. Então, ele tinha um pouco... já era um pouco mais safo nesse sentido. E aí, ele me falou, né? Pô, dá uma estudada em outros investimentos, renda fixa, renda variável, dá uma olhada, não sei o quê. E aí, eu fui atrás, na época... Acho que até hoje eu me considero bem conservador na questão de investimentos. E aprendi sobre Tesouro Direto na época e falei, bom, vai ser isso aí, que é, né, basicamente o primeiro degrau depois da poupança ali, né? É isso aí. E aí eu investi boa parte do dinheiro que eu tinha guardado em Tesouro Direto e deixei, sei lá, uns 5% para investir em renda variável. E aí, na época, eu não tinha muito interesse em seguir mercado de ações, essas coisas assim. E acho que foi bem também na época do impeachment da Dilma. Então eu tava num momento meio que me descobrindo libertário. E aí eu seguia alguns libertários, por exemplo, no YouTube. Eu acho que eu conheci o Bitcoin por causa do Fernando Yurich. E aí, num vídeo dele, ele tava falando sobre, eu pensei, pô, então tá, vou pegar aí 5% e botar no Bitcoin. E aí, durante esse ano, eu tava ficando cada vez mais desesperançoso no país e mais esperançoso no Bitcoin. E conforme o tempo ia passando, o Bitcoin tava subindo, isso era 2017, então foi ali naquela bull run de tipo $2.000 até $20.000. E aí, quando chegou nos $20.000, eu fiz o que basicamente todo marinheiro de primeira viagem com investimentos faz na alta histórica, né? Eu dei all-in na alta histórica. É normal. E aí, em dezembro para janeiro, Veio a dor de barriga. o Bitcoin caiu, né? Voltou lá para os 2.000. Eu tinha tirado o que eu tinha no Tesouro Direto e tinha botado no Bitcoin. Então não aconteceu nada de anormal, porque quando a gente compra, cai. Exato. Foi bem normal, foi bem normal. E na época também não era só Bitcoin, a gente estava vendo, né, aquela época febre de ICOs, que é né, o IPO do mundo cripto. E aí, nossa, cara, eu era assim, degen, né? Eu degenerado e via um projeto que falava, nós vamos ser o Google do mundo descentralizado. Não, é nesse mesmo que eu vou investir. Só tinha landing page, né? Não tinha nada mais. Sim. Não, perfeito. E aí, eu perdi bastante dinheiro com esses outros projetos.
Mas o Bitcoin eu nunca cheguei a vender, né, naquela época, né? Eu fiquei tipo, beleza, tá. Não é um dinheiro que eu preciso agora, então vou deixar ali. E aí sempre quando eu conto essa história, eu falo que ali naquele momento foi que eu cometi o pior erro da minha vida, que foi ter parado de investir. Eu só deixei lá parado. Eu podia estar aposentado hoje, né? Se eu não tivesse parado de investir. Mas eu deixei parado. E esqueci por um bom tempo, segui minha vida, saí da engenharia elétrica, fui para ciência da computação. Eu já me via com mais interesse para programar do que para trabalhar como engenheiro eletricista. E aí, acho que na época do Covid, que eu estava em casa, não saía de casa, a universidade parou, não tinha nada para fazer. Eu comecei a ver mais conteúdo sobre Bitcoin e foi aí que eu caí na toca do coelho, digamos assim, e aí é aquela fase de, tipo, não consigo parar de falar sobre o assunto. E ele tava trancado em casa, a única pessoa que podia ouvir era a minha esposa, e era todo dia, Bitcoin no almoço, Bitcoin na janta, Bitcoin no café da manhã, o tempo inteiro. Até que chegou um momento que ela falou, cara, não aguento mais ouvir você falar de Bitcoin. E aí foi quando eu fiz um Twitter pra falar de Bitcoin no Twitter com as pessoas. E descobri que existe toda uma bolha de Bitcoiners no Twitter. E aí foi por aí que a minha vida acabou tomando o rumo não só, né, de hobbyista, falar sobre o assunto, mas também profissionalmente de trabalhar na área. Bacana. É uma jornada bem interessante e comum ao mesmo tempo, porque muitas pessoas entram e dão um all-in ou investem muito dinheiro em momentos de alta, que vão seguindo a manada. É um movimento muito comum. Outra coisa muito comum também é a indicação dos 5%. Invista somente 5% daquilo que você possa perder. Eu não sei se isso é uma recomendação boa. Quer dizer, eu acredito que não é uma recomendação boa, né? Eu recomendo invista 100%. Claro, para cada pessoa tem a sua particularidade, mas quando eu conheci o Bitcoin, eu tinha um pouco menos de idade, eu era um pouco mais jovem, não tanto, mas um pouco. Eu via que eu tinha uma possibilidade de, caso desse errado, continuar trabalhando. Mas eu não era um investidor conservador, eu era um investidor que gostava de risco. Então, eu coloquei boa parte do meu capital, ou praticamente todo, em Bitcoin, mas pensando, olha, caso der alguma coisa errada, eu tenho a minha força de trabalho, a minha capacidade, o meu tempo de vida ainda para reverter isso. Então, eu investi boa parte do meu capital em Bitcoin, porque eu era arrojado e gostava de risco. Mas hoje, eu sou conservador e sou avesso ao risco. E é por isso que eu deixo 100% em Bitcoin. É o contrário, né? Você falou também que sempre gostou muito de ensinar. Você tinha um Substack, não? Tinha. O que você publicava? Tinha. Na verdade, eu ainda tenho, e é até engraçado. Acho que o meu último post é falando que eu ia ser mais ativo no Substack, e aí eu nunca mais fui. Mas eu gostava de escrever tanto posts mais técnicos sobre como o Bitcoin funciona, tanto quanto, sei lá, a minha visão sobre o que é dinheiro e coisas mais filosóficas nesse sentido. E como é que você começou a estudar o que era o dinheiro? Ou quando que você percebeu que estava estudando isso? Ou por que você foi estudar? Porque o assunto dinheiro normalmente não é ensinado para a gente. Sim. E normalmente nem é despertado o interesse na nossa vida social, assim. Sim. O dinheiro, quando a gente nasce, já está ali há centenas de anos, já é assim que a humanidade funciona, a gente nem pensa no que é dinheiro. Mas algumas pessoas, quando vão começar a estudar economia, aí sim estudam dinheiro. E você que não vinha da economia, como que se despertou para isso? Cara, eu acho que... eu não lembro exatamente como que eu fiquei curioso, mas eu lembro que quando eu fiquei curioso, a primeira comparação que eu fiz foi no sentido de, cara, nós trabalhamos
Nós basicamente vivemos em função do dinheiro, né? A gente quer dinheiro. A gente trabalha porque a gente quer dinheiro. Beleza, a gente quer dinheiro para fazer outras coisas, para construir uma vida, para viajar, para, sei lá, curtir, enfim, cada um faz o que quer. Mas a gente está indo atrás do dinheiro. E aí eu achava muito interessante que basicamente todo mundo faz a mesma coisa, mas ninguém se pergunta, tá, mas o que é esse negócio, né? Por que é tão importante pra gente? Uhum. E aí eu até escrevi um post na época sobre isso, que eu tava pensando bastante sobre o que é o dinheiro, e acho que, sei lá, o meu background de engenharia me fez pensar no dinheiro muito, assim, mais como uma ferramenta do que, sei lá, uma construção social, algo do tipo. Uhum. E aí eu fui pensando sobre o assunto e, pô, na verdade, dinheiro é uma ferramenta que... Uma tecnologia. É uma tecnologia, exatamente, que na verdade serve só para a gente não ter que fazer escambo, né? Uhum. Serve só para aumentar a eficiência de um processo. Exatamente. Na verdade, eu quero trocar A por B, e aí o jeito mais fácil hoje é achando algo que tu quer, algo que eu quero, né? Algo em comum que a gente tem ali. Que serve como precificação em uma unidade de conta. Exato, Legal. E antes você também comentou que quando começou a se envolver com Bitcoin e aprender um pouco mais e entender, você ficou com vontade de falar disso para todo mundo. E comigo também aconteceu, e eu vejo que com muitas pessoas acontece isso. Por que você acha que isso acontece? É alguma coisa que vicia? É alguma coisa que mexe nas emoções? Por que a gente quer ficar falando sobre isso e falando para todo mundo? Cara, isso é uma boa pergunta. Eu acho que é porque é meio como se fosse o Truman descobrindo que ele tá no show de Truman, assim. Como que ele não vai querer falar para as outras pessoas, né, que ele tá no show de Truman? No sentido de, tipo, a gente tem a moeda fiduciária, que a emissão é controlada por pessoas, e pessoas, querendo ou não, têm seus interesses. E quando você dá uma ferramenta poderosa na mão de uma pessoa, geralmente ela vai usar isso para os interesses dela. E os interesses dela são bem diferentes do meu interesse. Então, eu acho que é essa sacada de, tipo, caramba, existe algo que é muito melhor, é uma alternativa muito, muito mais eficiente, e ninguém nem se dá conta, ninguém se pergunta, de, tipo, ou também voltando para esse tópico de, tipo, mano, como que todo mundo trabalha por dinheiro e nem se pergunta o que é o dinheiro, né? Então, acho que é essa vontade de, tipo, cara, se pergunta isso, porque sua vida vai mudar, assim. A minha, pelo menos, mudou completamente quando eu comecei a me fazer essas perguntas, né? E principalmente de como ele é criado e como ele é manipulado, né? Não só a importância dele na nossa vida, mas entender o contexto, de onde é que é a origem, não do dinheiro que a gente ganha, mas do dinheiro que a gente usa como sociedade. Isso. Você começou a estudar mais ou menos em 2016 sobre Bitcoin, 2017? 2017. Hoje em dia tem muito mais conteúdo, né? Eu me lembro que eu também comecei a estudar bastante em 2017, e quando eu pesquisava por Bitcoin, era comum ver economistas ou pessoas bem resolvidas economicamente, estudiosas, relevantes, falando que era uma porcaria, não servia para nada, era alguma coisa ruim. E quando a gente tem pouco conhecimento sobre o Bitcoin, faz sentido o que essas pessoas estão falando também, sabe? E eu, na época, eu balancei assim, poxa, é verdade, o cara está falando que é uma pirâmide, por exemplo, e na época eu não sabia defender, mas eu balancei, fiquei em dúvida. Você também chegou a ficar em dúvida ou você já tinha uma convicção? Não, eu fiquei bastante em dúvida por muito tempo, especialmente porque demorou para o Bitcoin voltar para o patamar lá dos $20 mil. Nesse período, basicamente, eu fiquei numa... Eu decidi esquecer que existia, basicamente.
Pelo fato de tipo, não ter as ferramentas necessárias para discernir se o Bitcoin era realmente uma ferramenta revolucionária ou se era, sei lá, uma pirâmide, por exemplo. Sim. Então, eu acho que assim, a virada de chave veio quando eu decidi fazer minha própria pesquisa ao invés de ouvir a opinião, sei lá, do... Como é que era o nome daquele economista da Globo que adorava... Samidana. Samidana. Adorava falar mal do Sim. Bitcoin. Sim, passou por alguns momentos ruins também ao vivo, né? Quando o Bitcoin estava subindo e, enfim, eu me lembro dessa época. E deixa eu ver o que eu posso te perguntar aqui. E sobre as questões de, assim, mais curiosas do Bitcoin. Na sua opinião, quem é que é o Satoshi Nakamoto? Putz... Existe uma resposta que é a resposta que eu gostaria e existe a resposta que eu acho que é a realista. A que eu gostaria que Ralph Finney fosse Satoshi, mas não acredito que ele seja. Existem bastantes... Por que não? Existem... Eu não lembro se... Acho que ano passado teve uma conferência que o James Lopp deu uma palestra que... Eu acho que o tema era Ralph Finney não é Satoshi Nakamoto. E aí era basicamente ele mostrando que ao mesmo tempo que Satoshi estava lá conversando com a mailing list de cypherpunks, o Ralph Finney estava correndo uma prova de... literalmente corrida, né? Sim. Então, é impossível ele estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. É bem conveniente dele ser a primeira pessoa que levou a sério a ideia, né? Mas, enfim, eu não acho. Também por ele ter morrido. E também por ele ter morrido. E permanecer essa inatividade das primeiras moedas, né? Isso. Eu concordo com você também. Eu gostaria muito que fosse o Ralph Finney. Até porque para que o Satoshi tivesse já cumprido essa missão. E a outra questão que é... A resposta realista. Seria o Adam Beck. É o Adam Beck. É uma boa alternativa. Mas o Adam Beck, a princípio, ele é um bom programador, né? Acho que sim. Ele foi um inventor do Hashcash, né? Então, é uma ferramenta que precede o Bitcoin, usa conceitos que foram depois usados no Bitcoin. Além disso, ele ainda está no meio, né? Ele tem uma das maiores empresas da indústria. Então, faz sentido, sei lá, você inventar um negócio e depois ficar ali circulando por perto sem mais o anonimato. Mas eu não sei dizer se ele é um bom programador. Eu toquei nessa questão porque eu já ouvi alguns desenvolvedores falando que o Satoshi Nakamoto não era um desenvolvedor, digamos assim, de alto nível profissional pela construção do código. E eu acho que, a princípio, o Adam Beck, ele poderia não ser Satoshi por causa dessa evidência, por ele ser um bom programador. Pode ser. Eu já ouvi essa tese também. Mas o que me faz deixar um pouco cético é que provavelmente ele estava trabalhando na época que ele estava trabalhando, além do Bitcoin, né? Ele estava, sei lá, fazendo, trabalhando em algum lugar, o Satoshi, ou fazendo, sei lá, o que ele fazia. Mas eu acho que o Bitcoin era meio que um side gig, assim, dele, né? Tipo, era um trabalho paralelo. Então, talvez o fato do código não ser dos melhores é porque, ele trabalhava sozinho no projeto. 2, não era o foco dele full time. E talvez por isso, assim, tenha uma qualidade menor. Mas é fato isso, assim, quem vê as primeiras versões do código lá, vê que o cara provavelmente não era um programador profissional. A minha opinião é que talvez seja também um cara que era estagiário, acho que trabalhava junto com o Nick Szabo, Len Sassaman, eu nem sei pronunciar direito. Caramba. Len Sassaman. Ele também trabalhou
na construção. Acho que ele contribuiu no início do código do Bitcoin, ele foi bem ativo, ele trabalhava junto com o Nick Szabo, e ele se suicidou também, mais ou menos na época em que o Satoshi sumiu. Bom, antes a gente estava falando sobre os economistas e pessoas relevantes do universo financeiro tradicional, que são pessoas bem resolvidas, inteligentes, e que não compreendem ou que não dão valor ao Bitcoin ou não enxergam valor. Por que você acha que essas pessoas que têm um alto grau de inteligência e têm sucesso relativo na vida não conseguem entender o Bitcoin? Ou não conseguem enxergar um valor nele, ou uma utilidade? Cara, eu acho que inércia é muito fácil. Mudar de opinião é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais quando essa opinião está diretamente ligada com alguma coisa que você faz profissionalmente. Por exemplo, um político de um partido de esquerda dificilmente vai mudar de opinião política sobre um assunto, né? Ele já está investido muito mais do que só emocionalmente no assunto. Então, acho que isso deve ser um grande fator. Tem a questão do orgulho também, né? Você admitir que você estava errado sobre o assunto é difícil. Então, acho que são esses aspectos mais emocionais, assim, Verdade. que pegam. E realmente, eu acho que todo mundo é cético no início, né? Mas quando você não tem uma aliança com aquela sua profissão que já vem do mercado financeiro, ou uma aliança que você precisa defender outros tipos de ativo, como bolsa de valores e diversos produtos bancários para investimentos, o Bitcoin ele acaba indo contra essas ideias, basicamente, né? Não exatamente contra, mas ele é uma alternativa e que não remuneraria essas pessoas que trabalham já no mercado financeiro. E se você pudesse explicar para alguém de forma simples o que é o Bitcoin, como é que você explicaria? Sem termos muito técnicos. Tá, vou tentar. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir. Porque de termos técnicos para você eu sei que é fácil. O Bitcoin é um dinheiro que não é possível manipulá-lo. E acho que aí já vem a primeira barreira dessa palavra, tipo, como assim manipular, né? Porque talvez quem esteja escutando nem saiba que o dinheiro fiduciário, né? O real, o dólar, ele é manipulável, né? Você consegue... Você não, né? Nós, meros mortais, não conseguimos. Sim. Mas o Banco Central brasileiro, por exemplo, consegue controlar a emissão da moeda. E quando você emite moeda, aumenta a oferta de um bem na economia, né? O que de fato acontece é que as pessoas valorizam menos esse bem. Né? Se o ouro fosse abundante, se essa mesa aqui fosse de ouro, se o computador fosse de ouro, se tudo fosse de ouro, o ouro não seria valioso. Então, acho que essa seria a maneira mais fácil e curta de se explicar, né? E aí, a complicação vem quando a gente tenta falar sobre como que ele consegue fazer isso, né? Como que ele consegue não ser manipulável. E aí, acho que fica mais difícil de explicar em termos simples. E como que o Bitcoin não é manipulável, usando um pouco de termos técnicos, então? Tá. Antes disso, como é que algo que não existe, não é físico, pode ter valor? Por que o Bitcoin tem valor? Por que as pessoas querem Bitcoin? Bom, eu acredito que as coisas têm valor porque as pessoas atribuem de maneira subjetiva valor às coisas. Então,
existiu um economista chamado Karl Menger que tem uma teoria do valor das coisas e ele chama teoria do valor subjetivo. E ele fala que o valor ele se dá por causa da subjetividade das pessoas para avaliar as coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que está morrendo de fome, perdida no deserto, provavelmente vai pagar mais caro por um prato de comida do que uma pessoa que acabou de comer. Então, começa daí. Ele tem valor porque as pessoas subjetivamente julgam que aquilo é valioso. Qual era o resto da pergunta? Desculpa. Qual que era o valor do Bitcoin? E pelo que eu estou entendendo, sim, uma pessoa que está no deserto morrendo de sede, ela vai pagar um bom preço e vai valorizar um copo d'água. Uma pessoa que vive numa sociedade onde existe censura, opressão, os bens daquela pessoa podem ser retirados, não existe um respeito à propriedade privada. Algo que essa pessoa precisa está relacionado à sua liberdade. E o Bitcoin tem essa função de ser uma ferramenta de liberdade. Então, exatamente. Por isso ele pode ter o seu valor de hoje. Essa questão é interessante. E eu até nem me lembro mais agora qual é que era a outra parte que eu tinha te perguntado. É a seguinte. Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, publicou e sumiu. Bitcoin não tem dono. Como que algo pode funcionar sem ter um dono e sem ter um controle? Como algo pode funcionar sem existir nas leis ou na lei? E como é que pode ter valor? Como é que eu posso explicar isso para alguém? Eu não diria que ele não tem controle. Eu diria que o controle dele é distribuído entre todos os participantes da rede. Então, não existe o banco central do Bitcoin. Existem pessoas que rodam programas de computador nos computadores deles, e esses programas de computador, eles verificam que, por exemplo, a oferta do Bitcoin não está crescendo mais do que ela pode crescer, que não tem pessoas desonestas tentando gastar a mesma moeda 2 vezes. Então, basicamente, o que acontece é que existe um programa de computador, e nesse programa de computador tem um conjunto de regras, que a gente chama de regras de consenso, que são basicamente as regras do jogo do Bitcoin, é o que é permitido e o que não é permitido. E todo mundo que roda esse programa de computador está verificando todo momento que todas as transações estão dentro desse conjunto de regras. E aí, quando alguém tenta ser desonesto, essa transação não vai para frente. Inclusive, tem um jogo que se chama The Bitcoin LARP. Não sei se você já ouviu falar. Eu não conheço ainda. Ele é um jogo meio como se fosse um RPG que simula como o Bitcoin funciona. É online? Não, é presencial. Inclusive, eu tenho um kit aqui, a gente fez, acho que 2 meses atrás a gente fez o primeiro jogo. E é bem interessante levar pessoas que não entendem muito e querem entender porque explica em forma de jogo. Mas, enfim, voltando... Então, basicamente, a gente tem esse programa de computador que quem participa da rede roda. E nesse programa de computador a gente tem um conjunto de regras e cada computador verifica. E se você tentar ser desonesto e publicar uma transação que não segue as regras, você precisa naturalmente passar essa transação para os outros computadores. Como não tem um computador central, o jeito que a informação é distribuída é você tá lá conectado com outros 10 computadores, e aí você passa essa transação para esses outros 10. Cada um desses 10 vai verificar as regras contra a transação que você fez, e se essa transação não estiver dentro do conjunto de regras, ele não vai transmitir, e além disso ele ainda vai falar, não, esse cara aqui está sendo desonesto, então vamos desconectar dele. Então ele é isolado da rede. Entendi. E, bom,
ele foi construído com um código aberto e em algum momento Satoshi passou essa administração para outros desenvolvedores. E como é que é possível que esses desenvolvedores que atuam hoje não façam alguma coisa de ruim ao ponto de prejudicar os outros usuários, as outras pessoas, ou até mesmo o Bitcoin? Como é que... Porque alguns podem ter alguma ideia que não seja uma ideia boa e ter decidido implementar. Como é que o Bitcoin se defende dessas pessoas que têm um certo poder de desenvolvimento do código? Bom, acho que tudo começa pelo fato dele ser open source, né? O código é aberto para todo mundo ver e todas as alterações que são feitas no código são feitas através de um processo onde a pessoa que faz uma alteração, ela envia essa alteração para uma requisição de alteração do código, e aí um conjunto de pessoas revisa esse código. Então já passa por meio que um crivo aí, né? E nem toda alteração ela é crítica, né? De tipo, vai mudar as regras do consenso do Bitcoin. Software, pela própria natureza do software, ele é vivo, ele vai sempre evoluindo, vai sempre mudando, e nem todas as mudanças que são feitas no Bitcoin são algo crítico, né? Mas existem muitos olhos em cima desse software, até porque tem gente que tem literalmente todo o patrimônio, às vezes não só, né, não só pessoal, como também da empresa, em Bitcoin. Então é do interesse dela de que alterações não sejam feitas que vão prejudicar o consenso, o código em si. Legal. Vamos voltar um pouquinho para as partes menos técnicas agora. Você daria alguns conselhos para as pessoas que estão iniciando? Quais seriam as melhores formas de iniciar? Ok, eu entendi o que é Bitcoin, mas agora eu quero... E usa-se o termo investir, né? Algumas pessoas dizem que investir em Bitcoin não é o termo correto. Mas as pessoas leigas normalmente usam esse termo de investir. Não sei quase nada de Bitcoin, mas entendi e vi que tem algum propósito e tem uma lógica. Quais são os primeiros passos? Os passos certos? Acho que o primeiro passo é entender que o Bitcoin ele não é um esquema para você ficar rico rápido. Então, entenda que entre nisso pelos motivos certos, né? Não é uma maneira de ficar rico rápido. Se você está buscando isso, você não vai encontrar no Bitcoin. Provavelmente é mais fácil que você vai perder dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é encontre boas fontes de informação. Existem vários brasileiros que são boas fontes de informação no assunto. Seu podcast é um deles. Você poderia dizer mais alguns? Os bitcoinheiros, eles têm um canal no YouTube que são basicamente os 4 cavaleiros do apocalipse do Bitcoin, do Brasil são eles. Eles têm conteúdos muito bons, de boa qualidade, qual carteira usar e por quê, como usar as carteiras. Muita coisa eu aprendi por lá. Se você quiser procurar conteúdos gringos, tem um cara que se chama BTC Sessions. Também tem um conteúdo bem bom, bem parecido com o dos bitcoinheiros, de mostrar como que funciona a carteira e faz tutorialzinho. Acho que esse seria um bom segundo passo, achar fontes boas. O terceiro passo... Antes disso, antes você falou também do Fernando Urich. Com certeza ele tem ali um conteúdo bem... Sim. Eu aprendi muito. Eu assisti todos os vídeos dele sobre Bitcoin mais de uma vez e com ele eu acabei aprendendo muito. Era numa época que não existia ainda os bitcoinheiros. Eles existiam, mas eu acho que não divulgavam tanto. Eu não sei como é que funcionava. Hoje ele fala menos sobre o Bitcoin, mas os vídeos que ele fez ainda estão 100%... valem 100% ser assistidos. E eu acabei te cortando. E o terceiro ponto? O terceiro ponto seria brincar com valores baixos.
Uhum. Porque eu acho que sempre rola esse medo de, tipo, vou fazer a transação aqui e aí a pessoa nunca fez uma transação e a primeira transação que ela fez é já sei lá, os 10 pau que ela comprou durante um ano. Uhum. E aí agora ela vai tirar da corretora e vai mandar para a carteira dela. Uhum. E não tem por que fazer isso. Brinca, não custa nada, sabe? Sim. Tipo... E você trabalhando ali dentro da indústria de corretoras, você consegue perceber assim que a maioria deixa em corretora? Você não precisa falar exatamente da tua empresa, mas pelo que você percebe no mercado, a maioria deixa na corretora por conformidade, por ser mais cômodo, ou você acha que as pessoas, a maioria lá, acabam sacando o saldo de Bitcoin para carteiras? Cara, eu acho que a BIP é um ponto fora da curva por causa da cultura do Bitcoin já ser uma cultura mais de, tipo, vamos sacar os Bitcoins. O Bitcoin, o que vale é o Bitcoin fora da corretora, né? Então, a BIPA, acho que é um ponto fora da curva nesse sentido de bastante gente acaba tirando o Bitcoin de lá e a gente incentiva para isso. A gente tem o saque grátis, a gente tem Lightning. E também não tem trade, né? Não é uma plataforma... Tem compra e venda de Bitcoin, sim. mas ela Mas não é uma operação de day trade, por exemplo. Não, é simplificada. É um botão de compra, bota o valor ali e... É possível fazer trade, mas não é esse não é o objetivo. Se você estiver procurando algo profissional, não é na BIPA que você vai encontrar. O nosso objetivo lá é ser um lugar simples para comprar e vender Bitcoin. Mas, mesmo assim, eu já passei muito, assim, por uma fase de ser extremo no sentido de, tipo, pô, não, você tem que tirar da sua carteira, você tem que fazer sua própria custódia, mas acho que hoje eu tô um pouco mais não tão radical nesse aspecto. Eu entendo que a autocustódia não é para todo mundo. E nem se o Bitcoin fosse, né, nem se o Bitcoin suportasse a autocustódia para toda a população da Terra, nem toda a população da Terra ia querer ter essa responsabilidade para si, né? Sim. Então, hoje eu entendo que tem pessoas que preferem deixar na corretora porque confiam mais na corretora do que em si mesmas. Mas o que eu aconselho é aprenda, né? Sim. Ninguém aqui... Não é tão difícil assim, é só uma responsabilidade muito grande. Por isso que até hoje, né, a gente tem bancos que basicamente fazem isso pela gente. Mas ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, te traz bastante liberdade, né? Eu sei que meu patrimônio não está preso a uma instituição, não está preso a uma jurisdição. É que automaticamente a liberdade exige muita responsabilidade. Exato. Se você quer 100% de liberdade, você vai ter que ter 100% de responsabilidade. Então, isso varia realmente de pessoa para pessoa e também de capital investido, né? Eu acho que as pessoas começam deixando na corretora, quando é pouco capital, e é o ponto em que vai aumentando a convicção, aumentando a exposição, começa a se pensar na autocustódia. E como comprar o Bitcoin? Então, você até pode falar da BIPA, como é que faz? É um aplicativo, é uma plataforma? É um aplicativo. Como é que se compra lá? É simples? O que precisa para... A BIPA é uma fintech, então quando você abre uma conta lá, você abre uma conta num banco. E aí você vai ter chave Pix, você vai ter uma conta no banco, e aí a gente integra com Bitcoin, então você pode comprar e vender. E aí a gente tem saques e depósitos tanto on-chain, né, na primeira camada, quanto na Lightning, que seria a camada de pagamentos rápidos do Bitcoin. E aí, o legal da BIPA, cara, é porque ela é muito simples de você usar. Eu trabalho na empresa, mas
né, eu tô um pouco enviesado para falar, mas eu realmente acredito nisso. E por muito tempo lá dentro da Bipa, eu fiquei tipo, cara, tem uma maneira mais simples do que só entrar no aplicativo, comprar e vender. Dá de fazer mais simples que isso. E aí a gente acabou fazendo e eu tenho muito orgulho de ter participado disso, que é o BitPix, que basicamente você associa uma chave Pix para ser a sua chave de compra de Bitcoin. Então, você, por exemplo, abre uma conta na Bipa, cadastra uma chave Pix, pode ser a randômica lá, nem precisa botar CPF, nem telefone, nem e-mail, nem nada, e fala assim, toda vez que eu depositar Bitcoin, toda vez que eu depositar real nessa chave Pix, já converte. Então, você não precisa nem abrir o aplicativo. Legal, bacana essa ideia mesmo. Eu acho que, assim, não tem como ser mais simples. Não tem como ser mais simples, realmente. E o que é a Lightning? O que é a Lightning Network? Cara, a Lightning Network, ela é uma rede de pagamentos em cima do Bitcoin. Mas o Bitcoin não é uma rede de pagamentos? Sim, mas o Bitcoin tem uma limitação, que transações são confirmadas no Bitcoin de 10 em 10 minutos. Porque a gente quer manter... Como a gente quer manter ele descentralizado, precisa existir um consenso entre o que é válido e o que não é. E o jeito que esse consenso é feito é basicamente... Existe uma loteria que sorteia um dos computadores participantes da rede para formar um bloco. E um bloco é um conjunto de transações. Quando esse computador ganha o sorteio, ele pode pegar um conjunto de transações e adicionar na blockchain do Bitcoin, que é como se fosse um livro-registro. E aí, é difícil explicar em termos não técnicos, mas... Depois a gente tenta traduzir. Para quem tá ouvindo, é como se fosse... Depois do momento que entra nesse livro-registro, é como se tivesse escrito em pedra e não desse de mudar. Então é algo... É imutável. Não tem como você alterar. Alterar requeriria uma quantidade de energia que hoje nem Estados-nações têm para fazer. Então, isso é bem legal, isso é muito interessante, isso é muito poderoso, mas é limitado no sentido de que uma transação demora, em média, 10 minutos para ser confirmado. Então, por exemplo, não dá de você usar o Bitcoin em primeira camada, né, para você ir na padaria e comprar um café. Que é o exemplo clássico, né? Não dá de comprar o cafezinho com Bitcoin. E aí, para resolver esse problema, para escalar o Bitcoin em termos de velocidade de pagamentos, se criou uma tecnologia que funciona, digamos, acima do Bitcoin, funciona numa camada diferente. E aí, o livro razão do Bitcoin é usado mais como um árbitro da verdade do que o meio de pagamento em si. Então, uma analogia que é legal de fazer seria quando você, por exemplo, vai no bar e aí, ao invés de você pagar por toda a cerveja, você abre uma comanda. E aí, você pede uma cerveja e o cara anota na comanda. Você pede mais uma cerveja e o cara anota na comanda. E aí, no final, quando você vai embora do bar, você paga a comanda. Então, é basicamente isso que acontece. E aí, você consegue escalar o Bitcoin em velocidade de pagamentos. E aí, você consegue pagar o cafezinho com o Bitcoin. Então, a Lightning seria para trazer agilidade, transações instantâneas com confirmações instantâneas, porque uma transação de Bitcoin ela é instantânea. A confirmação que leva tempo. Na Lightning, a transação é instantânea e a confirmação também é instantânea. Teoricamente, também não seria possível reverter de uma forma muito simples, né? Isso. Tá. E eu preciso abrir uma comanda com todo mundo que for fazer uma compra, porque quando eu vou no bar, posso comprar uma cerveja e ir embora. Ou abrir uma comanda e comprar várias vezes lá e depois pagar.
Eu não preciso necessariamente abrir essa comanda com todo mundo. Não. Não, né? É. Não precisa. Você precisa abrir uma comanda com alguém. Com alguém. É. Uhum. E aí, isso é uma característica legal também, né? A comanda é como se você É o tem... canal, né? Isso, é o canal. Você tem uma rede de computadores Uhum. e essa rede ela está conectada por canais. Uhum. E aí o legal é que você pode abrir só um canal e desse canal você consegue chegar em uma pessoa que você não está conectada diretamente. Uhum. Porque é como se você, sei lá, mandasse a sua comanda para quem você está conectado. E aí o cara que está conectado manda a comanda dele para a próxima pessoa até chegar no destinatário. Tá legal. Deixa eu voltar um pouco mais para a base do Bitcoin e te perguntar sobre alguns assuntos técnicos, mas de repente que a gente possa traduzir de uma forma mais simples. O que é o halving? Ou como se fala halving? É halving? O que ele é? Por que ele existe? Como é que ele funciona? O halving, ele é basicamente um mecanismo que faz o Bitcoin ter uma oferta limitada, né? Então, existem 21 milhões de Bitcoins. Aliás, não existem, né? Eles vão existir. Hoje eu acho que existe por volta de 19 milhões, né? Alguma coisa assim. Uhum. E aí, o Bitcoin ele tem uma oferta limitada. Como que essa oferta limitada é feita? A cada 10 minutos, um bloco é produzido, como a gente estava falando aqui. E cada vez que um bloco é produzido, como eu estava falando, um computador ganha uma loteria. E quando ele ganha essa loteria, ele ganha o privilégio de fazer um bloco. Quando ele faz esse bloco, ele ganha uma recompensa. Essa recompensa são as taxas de transações que estão dentro que são as taxas de transações das transações que estão dentro desse bloco, mas novos bitcoins emitidos. Então, hoje a gente está com um bloco recompensa 3,25 bitcoins, mais as taxas de transação das transações que estão dentro desse bloco. Então, a gente tem períodos, que é mais ou menos de 4 anos, e quando esses 4 anos se passam, a recompensa de novos bitcoins emitidos é cortada pela metade. Então, no início eram 50 bitcoins por bloco, passou-se 4 anos, tornou-se 25, 12,5 e assim por diante. Uhum. Então, o halving é o mecanismo de controle da emissão do Bitcoin. É o que faz basicamente o papel do Banco Central, Uhum. né? Controla a emissão da moeda, assim. Ele controla, ele define a taxa de inflação Isso. do Bitcoin. E em aproximadamente de 4 em 4 anos, essa quantidade de novos Bitcoins que estão nascendo, ela é cortada pela metade. E como é que funciona esse processo de mineração? Qualquer pessoa pode minerar? Hoje não mais, né? Hoje já para você minerar não é mais tão barato quanto era no início. No início, basicamente, todos os computadores que participavam da rede também mineravam Bitcoin. Hoje isso já está mais segregado, mineração já é uma atividade mais especializada. Se você quiser, você pode, existem máquinas que o custo não é tão alto e conseguem pagar ali uma mini fraçãozinha de Bitcoin, mas basicamente a mineração é você resolver um problema matemático para tentar achar a resposta para um problema. É como se, assim, botando em termos leigos, é como se você tivesse uma equação e você tivesse que achar o x. Só que a única maneira que você consegue achar o x é por tentativa e erro. Então, na verdade, o que esses computadores estão fazendo quando eles estão minerando é calculando... esse valor que eu calculei está dentro
do valor que a rede está aceitando como um valor ok? Não, beleza, então vamos de novo. Tá ok? Não, beleza, vamos de novo. E aí fica tentando inúmeras vezes até achar um que se encaixa. Por isso que é uma loteria, né? Se você, por exemplo, digamos que o X, né, é, sei lá, 21. E aí você calculou X 19. Não tem como você falar, putz, ó, eu achei um 19 aqui, né, você ainda não sabe que é 21, mas eu vou fazer umas alterações aqui nesse lugar da equação, nesse lugar da equação, para ver se eu chego um pouco mais perto. Não tem como, é tentativa e erro. E antes você falou realmente um bom lugar para se comprar é na Bipa e que é possível sacar os bitcoins. Você tem alguma carteira hoje que você indicaria para pessoas que estão iniciando? Quais seriam essas carteiras? Depende do valor. Se for valores mais altos, eu recomendo deixar numa carteira que a gente chama de carteira fria, né? Fria, por que fria, né? Por que carteira quente, por que carteira fria? Demorei um pouco para entender isso, mas na verdade é bem simples. A carteira fria nada mais é do que uma carteira que não está conectada na internet o tempo inteiro. Então, idealmente, você nunca vai conectar ela no seu computador. Você tem como fazer uma transação sem conectar ela diretamente no seu computador. Mas acho que isso já é um nível mais hardcore, né? Sim. E aí, por exemplo, com uma Trezor da vida, que é uma carteira bem boa, você vai conectar ela no computador cada vez que você quiser gastar seu Bitcoin. Você não precisa nem conectar para receber. Mas, enfim, se for um valor mais alto que você não está disposto a, por exemplo, putz, perdi meu celular, perdi meu Bitcoin. Compra uma carteira fria. Eu tenho uma Cold Card, mas eu acho que eu recomendaria uma Jade, por ser mais simples de usar, ou até mesmo uma Trezor também, por ser mais simples de usar. Se você quiser usar uma carteira no celular, a Blue Wallet é uma carteira super simples que funciona muito bem e é também de código aberto. Eu me lembro que uma época a Blue Wallet ela era recomendada no site bitcoin.org. E em algum momento ela saiu. Você sabe por que ela saiu? Não sei dizer. Tá, não, tranquilo. Realmente a Blue Wallet é uma boa carteira, eu já usei também. E como é que uma carteira de Bitcoin pode funcionar offline, nunca está conectado na internet? Então, essa carteira ela vai ter um endereço de Bitcoin, eu vou enviar Bitcoin para ela. Mas como é que ela consegue receber o Bitcoin se ela nunca está na internet, se ela nunca se conectou na internet? Como que ela pode gerar um endereço de Bitcoin e outras carteiras que estão online vão saber enviar para ela algum valor de Bitcoin? Cara, essa é uma pergunta muito boa e eu acho que as pessoas iam ter uma intuição melhor sobre como funciona se o nome não fosse carteira. Porque o nome carteira, querendo ou não, ela é um pouco... engana um pouco. Porque, na verdade, não é uma carteira. É como se fosse um chaveiro. Acho que um chaveiro é um nome muito melhor para a aplicação do que uma carteira. Porque, na verdade, o que você está segurando no dispositivo não são os bitcoins. São chaves. E são essas chaves que permitem você gastar o Bitcoin. Então, você consegue receber Bitcoin sem conectar essa carteira, porque você tem basicamente um conjunto de chaves, que é a chave pública e a chave privada, e você pode entender isso como a chave pública sendo, por exemplo, o endereço da sua casa e a chave privada sendo a chave para a porta da sua casa. Então, a chave privada é uma informação que você, né, você não vai dar a chave da sua casa para qualquer pessoa que você está passando na rua. Mas o endereço da sua casa você pode passar para quem, né, vai para sua casa. Então, basicamente, as carteiras conseguem pagar umas às outras sem necessariamente elas estar conectadas, porque você consegue compartilhar o endereço dela
sem conectar ela no computador da mesma maneira que você consegue transmitir o endereço da sua casa sem necessariamente né, tá conectado num computador. Os bitcoins nunca estão na carteira, os bitcoins sempre estão na blockchain. Isso. E a blockchain basicamente é endereços que possuem Bitcoin, endereços públicos que possuem Bitcoin, e para movimentar aquele Bitcoin daquele endereço público é necessário ter uma chave privada. Dessa forma, é correto dizer que todos os endereços de Bitcoin já existem e o que quando a gente cria uma carteira, a gente somente verifica a chave privada daquele endereço. Então, todos os endereços de Bitcoin já existem e já estão disponíveis, eles não são criados. Basicamente, eu acho que acho que dá de falar isso, sim. E o que é exatamente assim? Por que surgiu essa questão de chave pública e chave privada? De onde é que vem essa origem? Existem dois tipos de modelo de dinheiro descentralizado, né? Existem... Isso aí é a criptografia do Bitcoin? A gente ouve falar que o Bitcoin é uma criptomoeda, né? Criptografado. O cripto do Bitcoin vem daí. Inclusive, um ponto de engano muito comum que as pessoas acham que o Bitcoin é criptografado porque tem cripto no nome, mas não. A informação é toda pública, né? Se eu falar, esse aqui é o meu endereço, você consegue ver quantos Bitcoins tem nesse endereço. Então, a informação é pública, não tem nada criptografado. O cripto vem porque em criptografia moderna, né, a gente tem esse conceito de criptografia assimétrica, onde a gente tem um par de chaves. E aí, uma chave é a chave pública e uma chave é a chave privada. A chave privada a gente usa para gastar o Bitcoin, a chave pública a gente usa para receber o Bitcoin. E aí, voltando à pergunta, existem basicamente dois modelos de dinheiro descentralizado. Existe algo que a gente chama de account-based, que é basicamente como o Ethereum funciona, onde você tem uma conta, e tem o UTXO-based, que é como o Bitcoin funciona, que você tem o conceito de moedas. Não existem contas, existem moedas. E aí o conceito da chave pública e da chave privada está aplicado em cima dessas moedas. Por isso é um chaveiro e não uma carteira, né? O seu dispositivo está segurando chaves e não é uma conta onde seus bitcoins vão para, né? E essa é uma forma totalmente louca e nova de se lidar com dinheiro, né? Então, uma pessoa, para dominar o Bitcoin, ela precisa basicamente dominar essas questões técnicas que funcionam como uma barreira também de adoção. Com certeza. Né? Será que um dia o Bitcoin vai ser dinheiro? Porque as pessoas não vão mudar muito do que elas já são hoje, a dedicar tempo para estudar, tempo para, enfim, para buscar a liberdade, elas vão ter que ter responsabilidade. E muitas pessoas não querem ter responsabilidade. Elas querem terceirizar a culpa, ou elas querem deixar a responsabilidade nas costas dos outros. E o Bitcoin, para ser moeda, ele basicamente todo mundo teria que ser responsável. Você acha que ele vai ser adotado ainda como moeda universal, onde todas as pessoas vão usar? Como é que é a visão do Lorenzo para o futuro distante? Cara, assim, mesmo que todas as pessoas queiram usar o Bitcoin como moeda, ele é limitado no sentido de, tipo, não daria, ele não comporta. Mesmo com Lightning Network, até porque a Lightning, apesar dela escalar a velocidade dos pagamentos, ela não escala a capacidade de novos usuários usando a rede, até porque para abrir a comanda que a gente está falando, você precisa fazer uma transação na primeira camada.
Então, se todo mundo decidisse, não, beleza, eu vou usar o Bitcoin como moeda agora, o Bitcoin não comportaria todas as pessoas. Teria, sei lá, que haver mudanças, e existe pesquisa nesse sentido sendo feita para fazer alterações no Bitcoin, que é o que a gente chama de soft forks, né? São basicamente melhorias no protocolo para permitir que coisas como a Lightning Network, por exemplo, exista. Então, mesmo se a gente quisesse, a gente não conseguiria. Mesmo se todo mundo quisesse, a gente não conseguiria. Eu acho que nem todo mundo vai querer essa responsabilidade para si. O que eu acho que o Bitcoin serve muito bem é, número um contraponto ao gasto desenfreado de governos. Então, agora, um governo ele não pode mais gastar dinheiro né, de maneira desenfreada, porque existe uma alternativa livre e que não requer a permissão de terceiros para as pessoas fugirem para, né? Então, por exemplo, o governo brasileiro não pode simplesmente mais meter o louco e né, sei lá, sequestrar a poupança das pessoas ou emitir moeda como se não houvesse amanhã, porque agora existe o Bitcoin para onde as pessoas podem fugir no caso isso aconteça. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, pela natureza descentralizada do Bitcoin, ele vai sempre ser uma ferramenta para pessoas que estão ou em regimes autoritários, numa Venezuela da vida, ou estão em países que estão sofrendo com guerra, como está sendo no caso da Ucrânia. Então, ele vai sempre ser uma ferramenta que vai estar disponível para meio que socorrer essas pessoas que precisam de ajuda humanitária, né? No sentido financeiro. Então, pelo menos aí, ela vai existir. E eu creio que no longo prazo vai sempre existir. O que eu acho que muito provavelmente vai acontecer é que a gente vai ter cada vez mais soluções em camadas superiores do Bitcoin, como hoje a gente tem a Lightning Network, que não vão ser tão descentralizadas quanto o Bitcoin em primeira camada, mas mesmo assim vão ser uma alternativa muito interessante à moeda fiduciária, pelo simples fato de que você não precisa de permissão de ninguém para construir em cima. Então, por exemplo, uma empresa que... por exemplo, a BIPA ela não pode simplesmente fazer um cartão integrar a Mastercard, né? Tipo, a gente precisa pedir permissão da Mastercard. Sim. Com o Bitcoin, não. Tudo que é possível de ser feito em cima do Bitcoin, a gente pode integrar sem pedir permissão para ninguém. Então, o que eu acho que vai acontecer é cada vez mais vão surgir tecnologias construídas em cima do Bitcoin, como, por exemplo, a gente tem eCash hoje surgindo, que não requer permissão de ninguém e que já satisfaz muitos casos de uso de, por exemplo, pagamentos anônimos online. E o eCash dá para se dizer que é mais ou menos uma estrutura de banco, não estrutura de banco, mas um conceito de banco, né? O que traz um conceito de usabilidade, de tornar fácil o uso e de diminuir a responsabilidade do usuário final em certas questões. Eu entendi, a sua resposta foi boa. Realmente, para toda a humanidade usar o Bitcoin no blockchain é impossível. Com outras camadas, como a Lightning, ainda não tem a usabilidade ideal, mas empresas e negócios vão surgir e organizações vão surgir acrescentando camadas em cima, trazendo um design mais simples, mais ergonômico e mais usável para o cidadão comum. Porém, esses negócios, essas empresas e organizações vão usar o Bitcoin como a garantia. Eu sei que você já leu também o padrão Bitcoin,
é o livro padrão Bitcoin. E por muito tempo a humanidade usou o padrão ouro. E foi uma época de bastante progresso e estabilidade econômica. Então, podemos dizer que no futuro podemos estar caminhando por um padrão Bitcoin, onde o Bitcoin ele é o lastro de vários negócios e de várias instituições que vão ajudar as pessoas a fazerem pagamentos, mas essas pessoas vão saber que aqueles pagamentos estão ok, porque aquela instituição possui, digamos assim, uma segurança que é o Bitcoin. E ela não precisa nem sequer confiar, né? Ela pode, inclusive, verificar, né? Sim, é Isso, verificável. É a melhor garantia porque ela é uma garantia verificável, né? Exato. Então, eu posso dizer, fica tranquilo, se você vai fazer negócio comigo, eu tenho Bitcoin. E é só eu assinar, é só eu te mostrar o meu Bitcoin, não precisa nem ser pessoalmente, eu consigo te mostrar de forma digital em qualquer lugar, né? Você pode fazer também contratos usando o Bitcoin que, caso a pessoa seja desonesta e tente, né, passar a perna em mim, o Bitcoin dela vem para mim. As altcoins e as moedas, as altcoins Obrigado. e as shitcoins basicamente usam os termos contratos, né, dizendo que nós fazemos contratos inteligentes, somos uma plataforma de contrato inteligente e por isso que nós somos até mesmo melhor que o Bitcoin, em alguns casos. Mas no Bitcoin é possível fazer contratos tão bons quanto em algumas altcoins. Na sua visão, qual que é a diferença entre Bitcoin e as outras criptomoedas? Acho que, em primeiro lugar, a direção que o Bitcoin toma como projeto ele não tem uma organização que diz qual é a direção, né? Ele tem uma cambada de maluco que força a direção ser essa, porque eles têm o dinheiro investido no projeto, mas a direção que ele toma é no sentido de continuar sendo um dinheiro descentralizado. Então, outras moedas não necessariamente têm esse objetivo. Muitas tentam, mas é muito difícil você replicar as condições onde o Bitcoin surgiu, no sentido de não existir essa tecnologia antes, né? A gente ir de 0 para 1. Hoje não tem mais como ir de 0 para 1. Basicamente, todos os projetos, não quero dizer todos, mas a grande maioria dos projetos existe um interesse financeiro por trás. Que é para comprar mais Bitcoin. Que é para comprar mais Bitcoin. Além disso, nem todos os projetos estão tentando resolver o mesmo problema do Bitcoin, de você ser uma ferramenta de soberania. Além disso, nem todas querem ser dinheiro, né? Por exemplo, o Ethereum, que hoje seria, sei lá, o segundo maior projeto de criptomoeda depois do Bitcoin. O objetivo desse projeto não é ser dinheiro descentralizado para as pessoas usarem. Então, eu sempre vejo muitas pessoas comparando Bitcoin com Ethereum, qual que é melhor, e o Ethereum vai valer mais, não sei o quê. Mas eu acho que o primeiro erro já é comparar os dois, porque os dois são projetos extremamente diferentes, com objetivos extremamente diferentes. E tá ok, tudo bem. Tipo, o Ethereum não precisa ser o Bitcoin e o Bitcoin não precisa ser o Ethereum. E é melhor que seja dessa maneira. Acho que seria isso, assim. Bacana. Bom, eu já vou encaminhando mais para o finalzinho agora.
fazendo uma reflexão, se você pudesse voltar no tempo e encontrar o Lorenzo do passado, e não precisa ser somente no universo de Bitcoin, que conselho você daria para você no passado? Cara, boa pergunta. A primeira coisa que me veio na cabeça, com certeza, foi compra mais Bitcoin. Mas se eu pudesse voltar no passado, cara, o conselho que eu daria pra mim mesmo na época da escola, assim, seria leva mais a sério a educação, porque a educação é muito importante, faz muita diferença na vida pessoal. Porque eu até o meu segundo ano do ensino médio eu era aquele cara na escola que só queria farra, né? Mas isso é comum, né? É comum, mas depois quando passa o tempo você vê que, nossa, se eu tivesse aproveitado melhor esse tempo, talvez eu estaria muito melhor hoje. Enfim, eu não posso mudar o passado, mas se eu pudesse voltar no passado do Lorenzo que só queria farra, eu falaria, olha, leva um pouco mais sério porque faz diferença. Educação, e ainda mais nessa época que o seu cérebro, sei lá, é muito mais maleável, é muito mais fácil de aprender as coisas, né? Que mais? Acho que seria o conselho número 1. Conselho número 2 eu aproveitei a vida, mas seria né, tentar viver mais no presente do que no futuro. Assim. Bacana. E nessa questão de educação, e que você já enfrentou e desbravou, ajudando pessoas a entender o Bitcoin, tem algum ponto que você acha que é assim, as maiores dificuldades para as pessoas entenderem o Bitcoin? Quais são esses pontos? Acho que quebrar o paradigma da pessoa parar de ver o dinheiro como algo, às vezes até... não sei se ruim é a melhor palavra, mas olhar o dinheiro sob a ótica de isso aí é coisa de, sei lá, capitalista malvadão, né? Pô, negócio é ser feliz com as coisas, sei lá... As crenças que envolvem o dinheiro. Exatamente, Dinheiro não traz felicidade. Exato. Eu não tô falando para as pessoas né, serem exatamente oposto e a única coisa que importa na vida delas é o dinheiro. Eu tô falando simplesmente, se faz essa pergunta, se todo dia tu acorda, levanta da cama e o teu objetivo é ter mais dinheiro do que tu tinha no início do dia, por que tu não se pergunta o que é o dinheiro, né? E por que tu tá indo com tanta vontade atrás de mais? Legal. Há uma questão também que eu queria saber de você. Você está sempre envolvido com as questões técnicas. A gente já falou um pouco da Lightning. Quais são os projetos que estão acontecendo atualmente ou que você está vendo assim, algumas questões técnicas ou projetos que estão acontecendo no universo do Bitcoin e que vale a pena a gente ficar ligado? eCash é muito interessante, que é uma tecnologia que surgiu antes do Bitcoin, inclusive. Só que o eCash, como você mencionou, ele é como se fosse um banco. E aqui, para explicar de maneira muito rápida, o eCash é como se ele fosse o dinheiro com a privacidade perfeita. Então, o banco não consegue saber para quem você enviou, ele não consegue saber quanto você enviou. Então, para as pessoas que gostam do conceito de privacidade, não porque elas estão escondendo algo de alguém, e sim pelo mesmo motivo, né, que você tem cortinas em casa, né? Você não necessariamente quer mostrar tudo que você está fazendo para todo mundo todo tempo. eCash é uma tecnologia bem interessante e ela não deu certo na época pré-Bitcoin porque ela ainda precisava ser construída em cima de algo
centralizado, né? Um banco que podia ser desonesto, podia falir. Agora, com Bitcoin, a gente consegue criar eCash, que é basicamente... Existia uma moeda eCash, né? Existia, Foi desenvolvida. existiu, acho que era DigiCash. DigiCash. Que era construída em cima desse protocolo de eCash, só que tinha uma empresa por trás e não deu certo porque tinha uma empresa por trás. Que era o ponto de falha. Que era o ponto de falha, exatamente. Hoje, com o Bitcoin, a gente consegue construir esses protocolos em cima do Bitcoin sem ter uma empresa por trás. E só para deixar bem claro por que é um ponto de falha, é porque os governos é que vão atacar. Exato. Essas Existe um ponto claro para você atacar. Em uma sociedade, em um estado, quem vai sempre querer ter o monopólio do dinheiro é aquele estado. Exato. E se tem uma empresa tentando ser concorrente dele em questão de criação de moeda, essa empresa sempre vai ser atacada, assim, essa instituição. Por isso que é um ponto fraco, né? Outra coisa que eu acho bem interessante que está acontecendo Não perde teu raciocínio aí. E se eu quiser saber mais sobre o eCash, onde é que eu procuro? Qual que é o site oficial? Ou até mesmo se quiser indicar alguns influenciadores ou algumas pessoas desse universo aí. Existe uma empresa chamada... Eu sempre me confundo. Tem o Fed e tem o Fedmint. Eu acho que o Fedmint é o projeto open source que está construindo um protocolo de cash em cima do Bitcoin. Então, se você procurar por Fedmint, é FEDIMINT, você vai encontrar mais informações sobre. Tem alguém falando sobre isso no YouTube, em algum lugar? Tem brasileiro? Tem um brasileiro, eu não tenho certeza. Tem um podcast do Peter McCormack, que se chama What Bitcoin Did, o que Bitcoin fez, traduzindo, com um cara chamado Cali, C-A-L-L-E. Esse podcast é muito bom, ele explica muito melhor que eu como o eCash funciona. E é uma boa fonte de informação sobre o assunto. O segundo tópico que eu acho muito interessante são os covenants, que provavelmente vai ser o próximo grande alteração no Bitcoin. E basicamente ele torna o Bitcoin mais programável como dinheiro. E é interessante, eu acho interessante pelo menos, porque melhora muito a usabilidade do Bitcoin de maneira soberana por pessoas que talvez não tenham tanta confiança para usar o Bitcoin de maneira soberana no sentido de fazer autocustódia do Bitcoin. Por exemplo, hoje existe um problema de que ou seu Bitcoin está na sua carteira fria ou, né, você transfere para fora e é isso. E aí, beleza, entra um cara armado na sua casa, a sua carteira fria tá em casa, fala, transfere todo o Bitcoin aí. E aí você transfere ou você leva um tiro. E aí com Covenant poderia existir, por exemplo, a possibilidade de você fazer uma carteira fria que você só consegue enviar para outro endereço que você pré-determina. Então, por exemplo, o cara vai chegar na sua casa e falar, transfere o Bitcoin para minha carteira. E você vai falar, não consigo, é impossível. Eu só consigo mandar para minha conta da Bipa. E aí o cara vai ter que ficar lá mais tempo na sua casa te fazendo de refém. Ou mesmo até para tipo, você usar o Bitcoin, né, de maneira segura, no sentido de não cometer falhas. Não cometer falhas, você ter a oportunidade de, tipo, se você pisar na bola, simplesmente a transação não é válida. Se você botar um endereço errado, a transação não é válida. Isso, inclusive, é uma ferramenta que eu queria ter para mim. É uma boa ferramenta. Como é que é o nome? Covenants? Covenants, Tá. E sobre esse assunto, tem alguém falando já? Em português? Tem alguma coisa? Cara, em português,
alguma carteira? Isso aí provavelmente vai ser uma aplicação de carteira, Sim, né? sim. Isso é uma alteração no Bitcoin, uma implementação que vai ser usufruída pelo desenvolvedor de carteira. Tem alguma Exatamente. carteira já Não, experimentando? não tem, porque não tem como você fazer isso hoje no Bitcoin sem alterá-lo. Ah, tá. Esse aí está em discussão, então. Isso, tá em discussão. E quais são os pontos negativos que talvez tenha alguns desenvolvedores contra, ou isso é uma alteração sem pontos negativos ainda? Cara, toda alteração no Bitcoin, as pessoas podem ver pontos negativos no sentido de que é impossível você dizer tudo que pode ser feito com o Bitcoin a partir do momento que, né, você abre uma porta nova. Então, um exemplo clássico disso são os ordinals, por exemplo, que foram possibilitados por causa de alterações que foram feitas no Bitcoin no passado, que ninguém tinha ideia de que, né, podia ser feito. Eu diria que os pontos negativos são mais essa especulação de que a gente não sabe tudo o que pode acontecer, mas a minha opinião pessoal é de que é muito difícil de escalar o Bitcoin para mais pessoas sem ela. Essa, Eu acho que seria um risco que vale a pena correr. eu poderia dizer que essa é uma implementação que poderia ser desnecessária, porque isso pode ser feito numa carteira como uma regra de programação daquela carteira. Ah, ok, mas daí num ataque não teria muito sentido. Mas se eu dissesse que eu uso a carteira X e essa carteira só permite que eu envie para algum endereço... O problema é que você tem a seed, né? A seed você verdade, consegue botar Não, em tá, qualquer ok, carteira. realmente é. Mas assim, essa alteração ela é muito menos intrusiva do que alterações que já foram feitas no Bitcoin. Então, eu acho que a gente só chegou... Ela ainda só não foi feita porque a gente chegou num ponto onde o Bitcoin é tão grande que tem tantas pessoas prestando atenção e a reação natural das pessoas é: não mexe no meu dinheiro, seu doido, né? Que é muito mais difícil você fazer hoje em dia qualquer alteração do que era há, sei lá, 10 anos atrás. Legal. Então tá, eCash e Covenants. Legal. Teria algum livro para indicar? Ou uma lista de livros? Existe um livro... Não necessariamente só sobre Bitcoin, pode ser aberto. Bom, eu acho que um livro muito bom para pessoa que quer começar a se perguntar o que é dinheiro é um livro chamado O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. Bem curtinho, bem simples de ler, didático. Milton Friedman? Acho que esse é do Rothbard. Ok. Ou Hayek, não lembro, mas Tudo bem. eu acho que é Rothbard. Mas bem curtinho, bem didático, explicando o que o governo fez com o nosso dinheiro. E abre os olhos, muda vidas. Legal. E sobre Bitcoin? Sobre o Bitcoin, eu recomendaria... Putz, esse é mais difícil, porque eu não sei se eu recomendo algo técnico ou algo não técnico. Vou de algo não técnico e algo técnico, vai. Vai os dois, O da Lynn Alden. Eu esqueci o nome. Caramba. Aprenda Bitcoin. Não. Vou com outro que eu sei o nome. O Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, Ok. do Saifedean. Mas você falou antes, Aline. Lynn Alden. Lynn Alden. Lynn Alden. Ok, vamos procurar e depois eu coloco no vídeo aqui. Esqueci o nome do livro dela, mas é muito bom. E o padrão Bitcoin. E o padrão Bitcoin. E um livro técnico seria o Mastering Bitcoin, do Antonopoulos. Para quem quiser aprender sobre como Bitcoin funciona, é a Bíblia. Legal.
Você gostaria de divulgar redes sociais, alguma outra coisa que você esteja fazendo? Repete para nós qual que é o site do BitDevs, BitTalks, ou como é que acha essas informações? Informações sobre você e sobre o que você está envolvido. O site do BitDevs é floripabitdevs.com. A gente faz encontros semanais em Florianópolis 3 vezes por mês. Então, na primeira quinta-feira do mês tem o Floripa Beach Devs. Na segunda quinta-feira do mês vão ser feitos workshops. Na terceira quinta-feira do mês, o Beach Talks. Então, tá sobrando o evento de Bitcoin para quem quiser encontrar pessoas e perguntar pessoalmente. Também fica a recomendação da BIPA, que é uma empresa muito boa, e apesar de... Eu tô falando isso porque eu trabalho lá e eu conheço as pessoas que trabalham lá, e são pessoas muito sérias, que têm muito amor pelo que fazem. Tem a maneira mais simples de comprar Bitcoin que existe no mercado. E acho que é isso. Meu Twitter é LorenzoLFM. Eu não sou muito ativo lá mais, ainda mais nesses tempos onde é perigoso ser ativo no Twitter, né? Inclusive, a gente está do Canadá, voltando agora. Mas é isso, cara. É isso. E quem você recomendaria que eu conversasse? Se você pudesse me recomendar uma pessoa do universo Bitcoin. Não precisa ser daqui da região, de qualquer lugar do mundo, ou pode ser daqui. Quem você acha que seria uma boa pessoa para eu poder conversar sobre Bitcoin? Nossa, boa pergunta, cara. Pode ser uma lista. É difícil falar um nome, Ah, ok. Uhum. De Floripa eu tenho muitos nomes para recomendar. Eu tenho o Cavanhaque, também conhecido como Wilson, que é minerador. O Maier também é minerador. Os dois são aqui de Florianópolis, são pessoas muito interessantes para você falar mais especificamente de mineração. Não só os aspectos técnicos da mineração, como todo o business por trás, né? Quem mais? O Douglas, que é co-host do BitDevs comigo, trabalha no Fedmint, então se você quiser falar mais sobre cash, ele tá ali no meio, construindo em cima do negócio. Pessoas fora de Florianópolis, o Lucas, da 21, inclusive, eu deixei de falar aqui da 21, mas a 21 basicamente, ela permite hoje que desenvolvedores brasileiros trabalhem com open source em projetos relacionados a Bitcoin, e o Lucas foi basicamente a pessoa que abriu as portas para mim dentro desse mundo, e me possibilitou, por exemplo, que eu seja anfitrião do BitDevs em São Paulo. O Lucas é uma pessoa fenomenal e faz muito pelo Bitcoin no Brasil, então com certeza o Lucas vale muito a pena. O João Noctus, que hoje em dia deve estar morando em São Paulo. Foi um desenvolvedor com quem eu aprendi muito e também vale muito a pena chamar. Eu acho que eu vou terminar por aqui, senão eu vou ficar muito tempo falando. Depois eu pego a lista completa com você. Boa. Lorenzo, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu adorei conversar com você. Tem muito mais perguntas para fazer ainda, mas eu vou deixar para uma outra ocasião. Ainda pretendo convidar você e outras pessoas para a gente fazer um outro bate-papo. Boa. Tá legal? Beleza. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Valeu, obrigadão. Valeu. Isso aí, obrigado. Valeu.